Então, você pode ter se perguntado, eu posso ter me perguntado, será que Deus se esqueceu? E meus irmãos e minhas irmãs, o fato é que não somente eu, não somente você, temos passado por um processo de espera. Talvez você esteja exatamente nesse processo agora, esperando o cumprimento da promessa. A verdade é que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que esperaram. E que talvez, ao longo da jornada, tiveram esse sentimento. Será que Deus se esqueceu? Será que Ele desistiu? Será que a promessa não está valendo mais? Muitas pessoas, muitos personagens da Bíblia tiveram que lidar com esse sentimento, com essa sensação de demora de Deus. O pastor Paulo tem uma frase que é interessante, é engraçada. Ele diz que quando Deus vem nos abençoar, quando Ele vem ao nosso encontro para cumprir uma promessa, Ele vem com botas de ferro. Ninguém corre com botas de ferro. A bota de ferro faz com que o seu andar seja lento. Então, muitas vezes, na nossa percepção, Deus está demorando. E essa demora faz com que a gente pense, como eu já compartilhei, que Ele se esqueceu. Mas vamos nos animar. Vamos conversar aqui com alguns personagens da Bíblia e ver que eles também enfrentaram esses sentimentos. Porque, às vezes, quando a gente começa a pensar assim, aí a gente já começa a se culpar, né? Ah, meu Deus, eu sou crente, estou aqui com esses sentimentos, esses pensamentos. Mas, meu irmão, bem-vindo ao clube. Todos nós vamos ter esses sentimentos e pensamentos porque a gente é ser humano. Deus nos conhece e Ele sabe que isso é inerente a nós. E isso, desde que o mundo é mundo, acontece. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia agora, em Gênesis, capítulo 40. Nós vamos conversar, a princípio, um pouco sobre alguém que teve que aprender a esperar. José. Se teve que alguém que teve que aprender a esperar e a lidar com a demora de Deus, foi esse homem. Foi José. A Bíblia vai dizer que José, ainda menino, por volta dos 17 anos, recebeu uma promessa de Deus, através de sonhos, de que ele seria alguém importante, de que ele governaria sobre os seus. E diante dessa promessa, diante dessa palavra que foi liberada, no processo, na caminhada, José certamente teve que lidar com as vozes do seu coração, que talvez, pela demora do cumprimento da promessa, ficassem ecoando e dizendo: José, será que Deus nos esqueceu? Será que essa promessa ainda está valendo? Será que é assim de fato, ou você não entendeu errado? Então vamos ler. Gênesis 40, a partir do versículo 1, nos diz assim: passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um, o seu sonho na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o seu semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim,
E na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi, e no copo de faraó, e o dei na própria mão do faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Vindo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te retirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Meus irmãos, nós estamos aqui numa das aventuras de José, porque foram muitas situações. José agora estava preso, depois de ter passado por outras situações. Aqui ele está preso por causa da mentira da mulher de Potifar. José agora está na prisão. E aí, como a gente acabou de ler, José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. E a interpretação do sonho do copeiro era favorável a ele. José disse: olha, daqui a 3 dias você será reabilitado na sua função. E aí José disse assim: vou aproveitar a oportunidade, né? Já que eu estou aqui, surgiu o já que tu ali, né? Já que tu vai voltar lá à presença do rei, lembra-te de mim quando chegar lá. Olha, né, eu estou aqui injustamente, eu estou nessa prisão, eu não fiz nada para estar aqui, enfim. Chega lá diante do homem e fala de mim. E lembra de mim. Quando José faz essa interpretação do sonho, ele faz esse pedido. E aí, você imagina comigo, José fez a interpretação, faz o pedido, e certamente o copeiro disse: tudo certo, José, né? Pode deixar comigo. E aí, minha gente, imagina comigo, né? O cara está lá na prisão. E vai passando tempo. Passa um dia, né? José disse assim: acho que hoje ele vai falar, não, né? Acabou de chegar lá, né? Está resolvendo lá as coisas dele, né? Passa 2. Aí passa um mês, né, José? Pode ser que ele tenha tido muitos problemas lá, né? Acho que a copa estava muito desorganizada. E ele precisou fazer uma faxina, organizar. Gente, passou 2 meses. Passou 1 ano. A Bíblia diz que passaram-se 2 anos. A Bíblia nos diz isso no versículo 41. No capítulo 41, versículo 1. Passados 2 anos completos. Gente, foram 2 anos. José continuou na prisão. Ele interpretou o sonho do copeiro e criou no seu coração, na sua mente, uma expectativa. Eu vou sair desse lugar, afinal de contas, né?
Eu fiz o bem a esse homem, eu interpretei o sonho dele. E José ficou ali esperando, 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 esperando. E eu quero te dizer que José, ele estava ali rodeado, permeado por uma promessa de Deus. José tinha desde a sua adolescência uma promessa, como eu disse para vocês. Deus havia dado sonhos a José. E Deus havia declarado, a partir desses sonhos, de que ele seria grande. De que ele governaria sobre os da sua casa, sobre os da sua família. Certamente José não tinha ainda a compreensão completa daquele sonho, mas ele sabia que não era na prisão que ele deveria estar. Ele sabia que não era da prisão que ele iria governar. Ele sabia que a prisão não era o local adequado. E aí, quando acontece essa oportunidade de interpretar esse sonho, certamente José pensa, eita, vai ser agora. É agora que eu saio daqui. É agora que as coisas começam a mudar na minha vida, né? É agora que talvez a chave vire. Mas a verdade, meus irmãos, é que o tempo passou. Passaram-se 2 anos. E a Bíblia diz que este homem não se lembrou de José, porém, de José se esqueceu. E talvez você possa estar enfrentando essa situação. Talvez você tenha feito bem a alguém. Ou talvez alguém chegou para você e disse, olha, quando eu chegar lá, pode deixar comigo. Estamos juntos. Quando chegar lá, é nós. Não vou me esquecer de você. E a verdade é que essa pessoa chegou lá e se esqueceu de você. Ah, como é frustrante isso, não é verdade? Como é frustrante alguém nos dizer, eu vou lembrar, eu vou fazer. Você é meu parceiro, jamais me esquecerei de você. E de verdade, essa pessoa se esquece. Ah, meus irmãos, isso dói no coração. Isso causa frustração. A Bíblia não relata se José teve esse sentimento, mas a gente pode imaginar que sim. A gente pode pensar que isso passou pela mente de José. Porque, meus irmãos, essa não era a primeira situação adversa que José enfrentava. Não, ele já tinha passado por estar no poço, já tinha passado pela casa de Potifar, onde ele foi acusado injustamente. E agora ele está na prisão e ele se vê diante de uma promessa de sair daquele lugar e isso não acontece. Então, muito provavelmente, esse pensamento chegou à mente de José. Será que Deus esqueceu? Será que a promessa dele, eu não entendi errado? E talvez você esteja pensando isso agora. Será que Deus esqueceu? Será que eu entendi errado a promessa? E a verdade é que muitas vezes nosso coração se inclina para criar expectativas e pôr a nossa esperança em pessoas, mas a Bíblia já nos adverte que maldito é o homem que confia no homem. Por quê? Porque o coração do homem esquece. Ah, meus irmãos, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Sabe, o sentimento de abandono pode ter assolado o coração de José. E esse mesmo sentimento pode estar assolando seu coração agora. Você pode estar se sentindo abandonado por aquele que prometeu que ia fazer algo por você e lhe esqueceu. Mas o nosso Deus trabalha com processos. E tudo em nossa vida acontece com uma finalidade. A Bíblia nos diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Olha, tudo que me acontece, tudo o que te acontece tem uma finalidade. Sabe qual é? Da glória a Deus. Tudo que me acontece, tudo que te acontece, tem como por fim a glória do nome do Senhor. E não era diferente na vida de José. Sabe, meus irmãos, eu quero que você pense comigo. Se aquele homem, aquele copeiro, saísse da prisão,
E rapidamente ele se lembrasse de José. Ele chegasse diante do faraó e dissesse: olha, eu estava lá na prisão e lá tinha um prisioneiro comigo que ele é bom de interpretar sonhos. E ele interpretou um sonho que eu tive, eu e o padeiro, e de fato aconteceu como ele disse. Tanto é que eu estou aqui diante de você, faraó. E o padeiro morreu. Assim foi a interpretação dele. Agora, eu te pergunto, que relevância isso teria para o faraó? Nenhuma. O máximo que o faraó podia dizer assim: ah, tu quer o quê? Tu quer que eu ajude esse homem? Tá certo, chama ele para te ajudar e ser auxiliar de copeiro. E aí José poderia sair da prisão, que era uma coisa muito boa, você concorda comigo? E iria agora ter um trabalho, que também era uma coisa muito boa. Ele iria auxiliar o copeiro do rei. A verdade, meus irmãos, é que Deus não queria dar a José o bom. Deus queria dar a José o melhor. E isso, eu e você precisamos aprender. Deus não quer me dar o bom. Deus quer me dar o melhor. Só que muitas vezes o meu coração se apressa, porque eu acho que Deus esqueceu. E aí eu tento, pelas minhas próprias forças, dar um jeito, resolver. E Deus, por misericórdia e graça, me abençoa com o bom. Mas Ele teria para mim o melhor. Ah, meus irmãos, e talvez você esteja pensando assim: ah, pastora, o que seria o melhor de Deus aqui? Olha só. A Bíblia vai dizer para a gente, Gênesis 41, a partir do versículo 8. Eu não vou contar toda a história, você já sabe, né? O faraó teve um sonho. E o versículo 8 nos diz, vê lá, 41, a partir do 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Vê só, Deus deu um sonho a Faraó. E Deus estava revelando aquilo que haveria de acontecer no Egito. Você conhece essa história, acho que a maioria de vocês conhece. Os sonhos das 7 vacas gordas com as 7 vacas magras, que são engolidas, as magras engolem as gordas. As 7 espigas de milho cheinhas, gordinhas, e as 7 espigas mirradas. E as espigas mirradas também engolem as cheias. E o faraó, a Bíblia diz que ele acorda perturbado com esse sonho, porque ele não entende o que isso significa, né? 2 sonhos seguidos na mesma noite. E ele chama lá os magos, os sábios do Egito, e ninguém conseguia interpretar o sonho. E ele está ali compartilhando essa angústia dele, e ele fala diante do copeiro, né? Aí o copeiro diz: eita, me lembrei, que mancada. Esqueci o cara lá na prisão. Agora, o copeiro lembra de José. E agora fazia sentido lembrar de José. Porque agora, o faraó tem um sonho. Desses cabulosos que vocês têm, e manda para a pastora. Pronto. Era um sonho assim. José tinha sonhado, o faraó tinha sonhado e não havia quem interpretasse. Mas o copeiro lembrou de José. Porque Deus não esquece. Só que há um tempo determinado para todas as coisas.
E Deus disse assim, olha José, eu não quero que você seja auxiliar do copeiro, não. Você tem sobre si uma promessa. Eu prometi a você que você governaria sobre os seus, que você seria importante. E a Bíblia diz que José traz a interpretação desse sonho, você já sabe, que José aqui teve uma palavra de sabedoria. Olha aí os alunos do curso Dons do Espírito, né? Ele teve uma palavra de sabedoria porque ele trouxe a revelação com um conselho. Ele disse, olha, Faraó, o teu sonho significa isso, e você deve fazer isso. E José trouxe o conselho como o Faraó deveria se portar naqueles anos que viria, porque ele disse, olha, serão 7 anos de fartura e virão mais 7 de muita fome, de muita escassez. E José trouxe a orientação e o Faraó ficou abestalhado. E disse, aonde é que eu vou arrumar no Egito um homem tão sábio quanto você? Só tem você, José. E a Bíblia diz que o Faraó constituiu a José como governador do Egito. Meus irmãos, aqui está o melhor de Deus para José. Mas eu não quero que você se iluda pensando aqui nos status. Porque não era, o bom era ser copeiro, mas o melhor era ser o governador. Eu não estou falando disso. Porque Deus usa o copeiro, ele usou Neemias. E ele era copeiro do rei. Mas Deus também usa o governador. Eu quero que você entenda que o melhor de Deus é cumprir o propósito dele para a sua vida. O melhor de Deus não tem a ver com o status. O melhor de Deus não tem a ver com ganhar mais. O melhor de Deus não tem a ver com ser reconhecido. O melhor de Deus tem a ver com cumprir o propósito. E José agora iria cumprir o seu propósito. Meus irmãos, Deus demora. Porque Ele está me preparando. Está te preparando para cumprir o propósito. Sabe por que as pessoas esquecem? É Deus que permite. Deus permitiu que esse copeiro esquecesse a José. Porque José teria que ser forjado. José teria que ter o seu coração preparado para ser um grande líder. Para ser um grande administrador, como ele foi. Ele foi alguém que o faraó colocou como segunda pessoa no Egito. Depois do faraó, era José. Era ele quem governava o Egito. Deus não está comprometido, meus irmãos, em simplesmente atender, sabe, o meu gosto. Ah, meus irmãos, é verdade, o nosso Pai é bom. Ele é bom. E Ele tem prazer em me abençoar. A Bíblia diz isso. Ele é galardoador dos que eu busco, ou seja, Ele gosta de dar presente. Ah, mas se tem uma coisa que Deus não vai fazer, é dar presente para criar menino birrento. Deus não cria menino birrento. Você está entendendo? Quando alguém está dizendo assim, olha, você vai estragar esse menino. Você está fazendo todas as vontades dele, você não diz não para ele, você está criando um monstro. O povo diz mesmo assim. A verdade é que Deus não está criando monstros. Deus está criando filhos para cumprir o propósito dele na terra. Ah, meus irmãos, se a gente tiver que esperar para ser forjado no caráter que Deus tem para mim e para você, a gente vai esperar. Tira da tua mente que Deus esqueceu. Deus não bate cabeça. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Deus é comprometido com a sua palavra. Ele não pode se desmentir. Ele não pode se desdizer. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Mas há um processo. Há um tempo determinado para todas as coisas. E todas as coisas têm uma finalidade. A glória de Deus. Deus está comprometido em revelar a sua glória. Deus está comprometido em fazer com que eu e você sejamos filhos maduros, para que a glória dele seja revelada em nós.
Ah, mas não só foi José que esperou, não. E eu queria conversar com você agora sobre outro personagem. Vai lá para Esté. Abre a tua Bíblia aí no livro de Esté, capítulo 2. Você sabe que o livro de Esté vai nos contar a história de uma menina órfã, judia, que foi criada pelo seu primo, seu tio, Mordecai ou Mardoqueu, como esteja aí na sua versão. E é sobre este homem que a gente vai conversar. Mardoqueu. Esté, capítulo 2, versículos 21 e 22. Diz assim a Bíblia: Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esté. E Esté o disse ao rei em nome de Mordecai. Verso 23 também. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Olha só, nós estamos aqui diante de um ocorrido, uma conspiração contra o rei Assuero. A Bíblia diz que Mordecai, ele trabalhava à porta do rei. Quando a Bíblia diz que ele ficava à porta do rei, não pense que Mordecai está ali jogado, sentado, feito irmoléu na porta do rei, não. Ele tinha um serviço, existia um trabalho estabelecido ali, na porta do rei. A porta era um pórtico, onde tinha uma sala, onde Mordecai tinha um trabalho ali. Então, ele era um dos oficiais do rei também. Só que ele não tinha acesso ao palácio. Ele não tinha acesso à casa real. E ali, enquanto ele estava trabalhando, ele ouviu que 2 outros oficiais do rei, conspiravam contra a vida do rei Assuero. E você sabe que a sua sobrinha, a Esté, ela era a rainha. E ele faz saber a Esté que existia essa conspiração, esse plano para tirar a vida do rei Assuero. E assim se investiga, né? Esté conta ao rei Assuero sobre esse plano. E se investiga e, de fato, se descobre que era verdade, que existia essa conspiração para matar o rei. E sai lá o decreto de que aqueles 2 homens deveriam morrer. E assim acontece, eles são enforcados. E a Bíblia diz que esse fato foi registrado no livro das crônicas, perante o rei. Ou seja, o rei colocou lá, pediu para que fosse colocado, ordenou, né, para que fosse colocado diante do livro, o ocorrido. E aí você pergunta assim, mas Mordecai ganhou alguma coisa com isso? Não. Mas a Bíblia também não diz que ele estava esperando nada não, viu, gente? A Bíblia diz que ele falou e que chegou aos ouvidos do rei por Esté, e assim aconteceu, e o nome dele ficou registrado lá no livro das crônicas. Aí você pensa, tá, tudo bem, né? Bem que ele podia ganhar um prêmio, né? Poxa, salvou a vida do rei. Poxa, não ganhou nada. Mas tá tudo certo. Beleza, vida que segue. Aí lá vai a história. Mordecai não ganha nada. Agora, bora ler a sequência. Capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agadita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ouvidos, o fizeram saber a Amã,
para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Ah, meus irmãos, o negócio ficou puxado. Presta atenção. Mordecai vai lá, descobre o plano para matar o rei Assuero. E faz saber isso ao rei. E o rei, beleza, escreve no livro. Nenhum presentinho para Mordecai. Ah, mas tudo certo. Né? Mordecai, sarado e curado. Tudo certo, não estou pensando em recompensa. Só fiz a minha parte. Os crentes dizem assim, é ou não é, crente? É. Oxi, a minha recompensa é o Senhor, glória a Deus. Então, Mordecai disse aí que tu diz também. Aí, o que acontece, minha gente? O rei engrandece a Amã. Diz assim, agora, Amã vai ser o maior entre os príncipes, entre os oficiais. Não haverá ninguém como ele. E construir um trono para o indivíduo. E todo mundo agora vai ter que se curvar perante ele. Agora deu bom. Aí Mordecai disse, agora eu não me curvo não. E a Bíblia diz que ele não se curvava perante o trono de Amã, porque ele era temente a Deus, porque ele era judeu, porque ele só tinha um Senhor único que deveria ser adorado. E vai se passando os dias e ele nunca se curva, e ele nunca presta reverência. E os outros oficiais ficam, rapaz, tu é meio insolente, né? Tu não vai se curvar mesmo não? Tu não vai prestar reverência mesmo não? Não, eu sou judeu. Não vou fazer isso não. E Amã está de boa. Mordecai está de boa. Só que isso chega aos ouvidos de Amã. E Amã diz assim, como é a história? Um judeu não quer se curvar perante mim. Eu, que fui colocado pelo rei da Pérsia como o mais poderoso de todos os oficiais, de todos os príncipes. Ele está pensando que ele é o quê? Grifo nosso. E aí, ele diz assim, eu não vou pegar ele só não, eu vou pegar ele, a raça todinha dele. O inimigo furioso, como os crentes dizem assim, o inimigo está furioso. Pronto, o inimigo está furioso. E disse assim, olha, não é somente ele que vai morrer não. É ele e todo o seu povo. Ah, meus irmãos, você está fazendo tudo certinho. Você está andando em obediência ao Senhor. Você está servindo as pessoas, tirando as pessoas do caminho de morte. Mas parece que nada acontece na tua vida. Oxe, Deus não está vendo não. Ah, mas não é isso não que eu tenho que pensar não. Está tudo certo. Tudo certo, estou servindo a Deus. Estou fazendo a minha parte. Porque se eu só faço isso, eu sou o mais miserável de todos os homens, é assim, né? Eu tenho que fazer a minha parte mesmo. Certo. Mas eu estou vendo o cara ali do meu lado, todo troncho, não quer nada com Deus. E ele prospera. E ele enriquece. E as coisas dão certo para ele. O menino dele não adoece, o meu fica doente. Ele ganha promoção no emprego, eu sou desempregado. E você fica vendo o ímpio prosperar, e tu começa a dizer, não pode ser. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus esqueceu das promessas dele para mim. Porque como é que uma pessoinha dessa, eu não vou dizer o que eu estou pensando, não. A palavra, né? Um abençoado desse, prospera, e o negócio só vai para trás. Agora, eu nem recompensado fui, como aconteceu com Mordecai. E agora, ainda estou ameaçado de morte. Essa foi a recompensa de Mordecai. Ele estava ameaçado de morte pelo seu inimigo Amã, que havia sido exaltado pelo rei. E talvez essa seja a sua realidade.
Você está dizendo assim: Senhor, eu estou fazendo tudo. Eu estou andando na linha. Eu estou buscando te obedecer. Mas parece que as coisas não acontecem na minha vida. E eu olho para o meu lado, eu vejo o ímpio prosperar. Senhor, o Senhor se esqueceu. O Senhor esqueceu de mim. As tuas promessas ainda são válidas para mim. Será que eu não entendi errado? A verdade é que Deus está comprometido com a sua glória. Mais uma vez eu te afirmo isso: Deus está comprometido com a sua glória. E Ele fez Mordecai passar por esse processo. Ah, meu irmão, mas o tempo chega. O tempo de Deus lembrar-se chega. E chegou na vida de Mordecai. E chegou de uma maneira extraordinária, porque eu acho que Deus tem muito senso de humor. Ah, gente. Está lá o rei sem sono. O rei sem sono. Aí a gente não vai ler bula de remédio, né? Quando está sem sono, o povo vai ler bula de remédio. O rei disse assim para o seu oficial: lê aí os livros das crônicas, para eu escutar as histórias. Para ele dormir, né? Ele queria dormir. E assim, a Bíblia diz que foi feito. Que foi lido o livro das crônicas. Vamos lá, vamos ver essa leitura interessante. Este é capítulo 6. Vê só. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Eu só acho que foi Deus que botou a insônia no rei. O rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, e vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele.
Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Meus irmãos, Deus é muito engraçado. Deus tem muito senso de humor. E Deus faz as coisas de uma maneira que a gente nem imagina. Mordecai tinha feito bem ao rei. E agora Mordecai estava ameaçado de morte, ele e o seu povo. E Amã estava com sede da alma de Mordecai. Amã tinha um desejo, assim, daqueles... Eu vou pegar esse homem de todo jeito. E já tinha construído uma forca de, sei lá, mais de 15 metros. Para enforcar o Mordecai. E ele vai ao encontro do rei, vai ao palácio do rei para chegar lá para o rei e dizer assim, olha, eu vou enforcar esse homem aí. Eu vou enforcar Mordecai. E quando ele está lá no caminho, o rei fica sem sono. Porque Deus tirou o sono do rei. E chegou a hora de Mordecai ser lembrado. E a Bíblia diz que na leitura do livro das crônicas, do livro das memórias, está lá descrito o feito de Mordecai. Que ele livrou o rei da morte. Que ele havia avisado a respeito da conspiração que havia. E o rei disse assim, qual foi o benefício que esse homem ganhou? O que foi feito para ele? Você olha, nada foi feito. Nada ele recebeu por causa desse bem que ele te fez. Aí o rei disse assim, quem é que está lá no pátio? Minha gente, quem é que estava no pátio? Amã estava no pátio. E aí o rei disse assim, então manda chamar ele. Ele é a pessoa que tem, maior autoridade aqui, eu vou pedir uns conselhos a ele. E o rei Amã chega diante do rei e o rei pergunta, olha, o que é que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar? Aí Amã disse assim, esse cara sou eu. Amã tinha certeza que era ele, gente. Será que o bicho era orgulhoso, soberbo? Ele tinha certeza. Aí ele começou, minha gente, ele viajou. Porque não precisava disso tudo, mas ele disse assim, eu tenho que aparecer. Eu tenho que demonstrar para todo o reino da Pérsia como eu sou importante. E aí ele deu as orientações ao rei, ele disse assim, olha rei, tu tem que pegar os trajes reais que você veste e vestir esse cara. Tem que pegar o cavalo que você monta e esse cara vai montar. E você vai pegar um oficial seu e vai mandar ele puxar o cavalo e ir gritando, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Nunca eu ia ter uma ideia tão brilhante, Amã. Menino, tu é demais. Aí o rei começou a dizer, acho que ele já estava extasiado. O rei começou a dizer, pega as vestes, vai correndo, acho que a Amã já estava já. E o rei disse assim, entrega Mordecai e veste ele. Fã, 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 fã. Gente, eu acho que Amã não infartou, porque Deus queria matar ele de outro jeito. Porque ele deve ter tido tanta raiva, que ele disse, eu não acredito. E ele teve que vestir Mordecai, gente. Ele teve que botar a honra que ele queria para ele teve que dar a Mordecai. E ele foi o oficial que teve que sair pela cidade gritando, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Gente, você não sabe o que Deus está preparando. Você não sabe a honra que Deus tem para te dar diante dos inimigos da cruz de Cristo. Sabe, Deus não quer te honrar diante de pessoas. Não é isso. Deus quer te honrar diante dos inimigos da cruz. Diante dos principados. Amã era um príncipe. E Deus quer honrar sua vida diante dos principados. Através de você, Deus vai dizendo, está vendo? Assim se faz ao homem a quem Deus deseja honrar. É por isso que ele está demorando. Porque ele vai colocar o inimigo no estreito. E é o próprio inimigo que vai puxar o cavalo. E vai dizer, trincando os dentes, porque eu acho que a mãe falou assim, assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Ele vai dizer com raiva, mas ele vai ter que falar. Deus quer honrar a minha vida e a sua diante dos inimigos da cruz de Cristo. Diante dos inimigos de Jesus, Deus deseja honrar a minha vida e a sua.
É por isso que está demorando. Mas Ele não esqueceu de você. E a verdade é que aquele que poderia ter sido mais uma vez esquecido, Deus honrou. Deus honrou porque Ele prepara o cenário. Eu acho bonito o quebra-cabeça de Deus, porque Ele fala, o homem tem insônia, manda o outro ir lá para o pátio e dá o... Enfim, Deus vai fazer o que for preciso fazer para que o nome dEle seja honrado através da sua vida. Ele fez assim com Mordecai. E a verdade é que a demora de Deus resultou em honra frente aos inimigos de Mordecai. E Ele deseja fazer isso com você também. E o último amigo de espera da gente dessa noite é Lázaro. Vamos lá para o Novo Testamento. João, capítulo 11. João capítulo 11. Essa história, talvez, das três, seja a mais curiosa. Por quê? Porque se trata de um amigo de Jesus. Não era alguém conhecido. Era alguém que Jesus tinha intimidade. Era alguém que Jesus sentava à mesa. Era alguém que Jesus tinha relacionamento de perto. E aí, veja só. A gente vai ler o texto e vai perceber a curiosidade desse texto aqui. Verso 1 nos diz: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vamos parar por aqui, que aqui ficou curioso. Gente, nós estamos falando de um amigo de Jesus. A Bíblia diz que a notícia chega assim para Jesus: olha, está doente Lázaro, aquele a quem tu amas. E ainda se reforça lá na frente, dizendo que Jesus amava Maria, amava Marta e amava seu irmão Lázaro. E quando ele soube que Lázaro estava doente, ele resolveu demorar 2 dias. Imagina. Micaele recebe a notícia: olha, a amada está doente. Está repreendida em nome de Jesus. Aí Micaele: está certo. Daqui a 2 dias eu vou lá ver ela. Eu estou ocupadinha aqui com as coisas. Tenho que renovar minhas luzes. Vou lá em Lele, né? Daqui a 2 dias eu vou lá ver a amada. Porque é amada. Se fosse desamada, né? Ela ia depois de 1 mês. Mas Jesus fez isso. Jesus fez isso. Minha gente, quando a gente recebe uma notícia que alguém que a gente ama está doente, o que é que a gente faz? A gente liga logo para a pessoa, a gente vai atrás, e a gente quer estar junto, a gente quer saber, a gente quer resolver, a gente quer tirar a pessoa daquele lugar de doença. É ou não é? É. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço vai dizer: está certo, daqui a 2 dias eu vou lá. Não, Jesus fez isso. Jesus fez isso. Você está entendendo? Isso quer dizer que Ele continua fazendo isso. Talvez Ele esteja fazendo isso com você. Eu vou demorar um pouquinho. Eu vou demorar um pouquinho porque eu amo. Que coisa contraditória, né? Porque Ele amava, Ele resolveu demorar 2 dias. Ah, gente, a gente não tem
maturidade para entender esse amor de Jesus. Porque para a gente amor é estar perto, é estar colado, é estar resolvendo o problema do outro. É ou não é? Na minha cabeça é assim, que tu ama e tu não estava nem aqui, que amor é esse? Aí os crentes dizem logo assim, logo vai, desce da cruz e julga logo o outro, diz que o outro não tem amor nenhum. Mas Jesus disse que porque ele amava, vou demorar 2 dias. Ah, gente, isso é muito contraditório, porque se de fato Lázaro era amigo de Jesus, como era, na nossa compreensão humana, Jesus deveria sair dali naquela hora. Porque você sabe, né, que não tinha carro, né? Então, o negócio já ia demorar por si só, ele já ia demorar a chegar. Que ele ia andando. Ia ser demorado, e Jesus nem nisso sequer pensou. Olha, já só de caminhada eu já vou demorar alguns dias para chegar. Mas Jesus ainda demorou 2 dias onde ele estava. Mas ele frisa na sua palavra que ele fez isso porque ele amava Lázaro. E diante dessa demora de Jesus, o pior aconteceu. A Bíblia vai nos dizer isso. Versículo 11, vê lá. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso, do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. O amigo de Lázaro disse para os discípulos: Lázaro morreu. Eu já sei, ele morreu. Gente, aquele que estava enfermo, agora estava morto. E aí você disse assim: agora acabou. Não tem mais o que fazer. Morreu. Na perspectiva humana, a morte é o fim. Na perspectiva humana, acabou a esperança. Não tem mais o que ser feito. E essa era a mentalidade dos discípulos, e talvez seja essa a sua mentalidade nessa hora. Talvez você esteja enfrentando um diagnóstico médico. E talvez você esteja passando por esse vale de sombra da morte. Talvez você esteja enfermo. E parece que as coisas estão demorando a acontecer. Sabe, parece que demora o exame, demora o diagnóstico, demora, e Jesus esqueceu. E Jesus demorou 2 dias. E muitos, talvez alguns aqui, já tenham ouvido aquela palavra, aquele diagnóstico médico. Não tem mais o que ser feito. E o que é que a gente faz diante disso? Como é que a gente se sente? Porque sou filho de Deus. E Ele esqueceu de mim. Ele me abandonou no vale da sombra da morte. Ele se demora 2 dias em vez de vir ao meu encontro. Ele não facilita as coisas para que eu tenha o atendimento, para que eu tenha o tratamento, para que o homem de Deus impõe as mãos e a cura aconteça, porque às vezes o homem de Deus impõe as mãos e eu continuo sentindo sintomas. E a cura não se estabelece. Por que Jesus esqueceu? Jesus esqueceu de Lázaro? Jesus esqueceu de você? Não, Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. E mais uma vez eu te digo, Deus está comprometido com a sua glória. Ah, meus irmãos, na vida de Lázaro, Jesus disse isso. Eu me alegro com esse processo. Ele disse isso. Eu me alegro. Por quê? Porque vocês vão poder crer e ver a minha glória sendo revelada. Ah, gente, há um propósito nessa demora. Há um propósito nesse esquecimento. Você acha que as coisas não estão acontecendo no tempo que elas deveriam acontecer. E parece que a enfermidade está avançando. E quanto mais cedo é o tratamento, mais possibilidade você tem. E parece que esqueceu.
Demorou. Mas Jesus foi ao encontro de Lázaro. Ele disse: eu vou despertá-lo do sono. Aí os discípulos: se é sono, se ele está dormindo, está tudo certo. Jesus disse assim: olha, gente, ele morreu. Mas isso não fugiu do meu controle. Porque a morte, para mim, é igual um sono. A morte, para Jesus, é igual a um sono. A voz dele desperta o morto. A voz dele cancela a morte. Jesus vai ao encontro de Lázaro. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, na cidade de Betânia, já fazia 4 dias. 4 dias que Lázaro havia morrido. E começa aquele diálogo que você conhece. Veja o versículo 17, do capítulo 11. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este homem não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Meus irmãos, a notícia chegou para Jesus, dizendo: Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. E a Bíblia diz que porque Jesus amava Lázaro, ele demora 2 dias para ir ao encontro desse homem.
E quando ele chega ao encontro desse homem, ele não tem mais um homem enfermo. Ele tem um homem morto. E a verdade é que Jesus, ele não desejava operar uma cura, mas ele desejava operar um milagre. Jesus chega diante de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. Eu vim te despertar do sono. Porque para mim, morrer e dormir é a mesma coisa. Eu vim te despertar do sono. Vem para fora. E aquele homem ressuscita. Ah, meus irmãos, eu quero que vocês entendam. Jesus não tinha se esquecido de Lázaro. Jesus não esqueceu de você. Sabe, Jesus demorou porque havia um propósito no processo. E o propósito não era somente curar um homem ou ressuscitar Lázaro. Mas Deus está comprometido com a sua glória. E a glória de Deus foi vista naquela aldeia. E a Bíblia diz que muitos creram em Jesus. Muitos creram em Jesus porque Jesus ressuscitou a Lázaro. E por causa daquela operação de milagre, muitos chegaram ao conhecimento de quem Deus é. Eu quero que você resgate na sua memória essas 3 personagens que a gente conversou hoje. Eu quero que você pense em José. Eu quero que você pense em Mordecai. E eu quero que você pense em Lázaro. Nas situações adversas que eles enfrentaram. Sabe, José não só foi abençoado por se tornar governador do Egito. E Deus não se lembrou dele somente para torná-lo governador do Egito. Mas Deus se lembrou dele para salvar uma nação inteira. Para salvar seu próprio povo. E a Bíblia vai dizer que quando o faraó estabelece a José como governador do Egito, o faraó muda o nome de José e chama ele de Zafenat Paneia. E esse nome significa Salvador do mundo. Eu quero te lembrar mais uma vez, Deus está comprometido com a sua glória. Esse nome aponta para Jesus. Você entende? Na vida de Mordecai, Mordecai trabalhava à porta do palácio. Mordecai era um oficial do rei. Mordecai começou a ser humilhado pelo seu inimigo. Mordecai tinha sobre si, sobre o seu povo, um decreto de morte. E o rei exalta Mordecai diante do seu inimigo, mas não para por aí. Através da vida de Mordecai e através dos conselhos que ele deu a Esté, o povo judeu foi salvo. E a Bíblia diz que Mordecai é estabelecido como segunda pessoa no reino de Assuero. Você pode ler depois isso lá em Esté, capítulo 8, versículo 15. A Bíblia diz que Mordecai ele entra no palácio. Ele não entrava no palácio. Agora ele está dentro do palácio e ele recebe do rei vestes reais, uma veste branca e azul. Ele recebe do rei, sabe, um manto púrpura. E ele recebe do rei uma coroa. Você reconhece esses trajes? Eles apontam para Jesus. Deus está comprometido com a sua glória. Na vida de Lázaro. Jesus podia ter liberado uma palavra, como aconteceu com o oficial. Basta uma palavra. E Lázaro ser curado da sua enfermidade. Mas Jesus se demora 2 dias ainda para ir ao encontro de Lázaro. E parece que ele esqueceu. Mas agora ele ressuscita Lázaro. E a ressurreição de Lázaro é um prenúncio daquilo que iria acontecer com o próprio Cristo. Deus está comprometido com a sua glória. Ah, você fica aí pensando, Deus me deu promessas, mas parece que nada acontece. Parece que ele esqueceu. Eu quero te convidar a você mudar a perspectiva do olhar da demora. Deus está comprometido com a sua glória. Você pode ficar de pé?
Ah, meu irmão, você pode ficar pensando assim: eu não entendo esse processo. O meu coração já está adoecido pela espera da promessa. Mas Deus está perguntando a mim e a você nessa noite. Ele está nos dizendo: a que voz você vai ouvir? Você vai dar ouvidos às vozes do seu coração, que ecoam dentro da sua alma e declaram: será que Deus esqueceu? Será que Ele não lembra mais? Ou você vai ouvir a voz de Deus dizendo assim: filho, eu posso contar com você para revelar a minha glória? Será que Deus pode contar comigo? Será que eu suporto o processo para que a glória dele seja revelada através de mim? Será que eu suporto esperar? Será que eu suporto ser esquecida na prisão, como José foi? Será que eu suporto ser humilhada, como Mordecai foi? Será que eu suporto passar pelo vale da sombra da morte, como Lázaro e suas irmãs passaram, para que a glória de Deus seja vista em mim? Será que Ele pode contar comigo, ou eu vou dizer: Ele esqueceu de mim? Ou você vai dizer: Ele esqueceu de mim? Ele não esqueceu de você. Ele quer revelar a sua glória através de você.